Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Dicas de Estudo e de Aprendizagem. Olá, eu sou o professor Waras Duarte e hoje eu vou responder a pergunta do Gilberto. Professor Waras, enquanto o senhor está fotolendo algum livro, o que é realmente importante? Quero dizer, esse é um jeito muito diferente de se ler. Então, qual o critério que o senhor usa enquanto fotolê algo? Para poder responder essa pergunta, primeiro preciso deixar muito claro qual a diferença entre leitura e o método de leitura 2.0 ou fotoleitura, como alguns de vocês conhecem. Leitura ou ler é a ferramenta, aquilo que nós aprendemos na escola, né? De olhar palavra por palavras, de juntar esse entendimento das palavras com a seguinte, entender uma frase, entender um parágrafo, uma folha, uma página de um livro, assim por diante. Isso é ler, que é a ferramenta. O método de leitura 2.0 ou fotoleitura, ele não é aprender a ler de uma forma diferente, mas é saber usar de uma forma diferente a ferramenta. Por que isso? Porque a experiência hoje das pessoas com a ferramenta leitura é praticamente de ler e esquecer, porque a leitura mexe muito com memória de curto prazo. E como ela é uma ferramenta muito necessária, porque temos muitas informações, muitos textos para serem lidos, não podemos desperdiçar o nosso tempo e ficar lendo e esquecendo, lendo e esquecendo. Então o método de leitura 2.0, ele visa tornar a ferramenta mais eficiente. Como ele lá faz isso? Primeiro, criando um estímulo mais forte no cérebro. E segundo, focando na necessidade e não na ferramenta em si. Porque hoje as pessoas, quando estão lendo, elas se preocupam em ler e não em satisfazer uma necessidade. Por que as pessoas leem? Por que você lê? Por que você escolhe um livro? Por que você escolhe uma revista? Porque você quer extrair algum tipo de informação. Talvez você está esperando uma experiência de prazer, de entretenimento. Talvez você quer ter uma necessidade de estudo, porque vai ter uma prova de direito tributário, sei lá, de química, de física. E você quer o conhecimento, ou seja, quer usar a leitura para estudar. Ou você quer só saber do que se trata, do que está acontecendo no mundo, o que o livro está falando, ou seja, a sua necessidade é mais de visão geral. São necessidades totalmente distintas. Então o método fala, ele sugere. Você deve usar a leitura da forma que irá satisfazer a sua necessidade. Se a sua necessidade é prazer, você vai usar a leitura de uma certa maneira. Se a sua necessidade é estudo, você vai usar a leitura de uma outra forma. Então o método, ele visa trazer essa experiência de aprendizado e, consequentemente, de memória de longo prazo. E ele faz isso como? Criando mais estímulos no cérebro. O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Nós temos o hemisfério esquerdo, do ponto de vista de vocês, e o hemisfério direito. E eles têm funções diferentes. O hemisfério esquerdo é um hemisfério mais linear, é o que reconhece as palavras e trabalha a informação de uma forma totalmente passo a passo linear. A leitura, a ferramenta, estimula apenas o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, ele é um hemisfério holístico. Ele é um hemisfério que lida com a intuição. É um hemisfério que também trabalha a parte do inconsciente. Quando você lê, você só está lidando com o hemisfério esquerdo. Quando você começa a usar o método, você está estimulando os dois hemisférios. Pois ele tem um método de leitura 2.0, fotoleitura, ele tem a ferramenta ou a técnica fotoleitura que estimula o hemisfério direito, que ele trabalha com o inconsciente, com a intuição. E depois tem as outras estratégias de leitura, uma leitura de uma forma que você tem uma visão geral, para depois você ir atrás dos detalhes, você vai criando estímulos totalmente diferentes no seu cérebro, para que no final esse conjunto de estímulos lhe dê mais entendimento, mais memória de longo prazo, em especial em menos tempo. Então, Gilberto, quando você me pergunta qual o critério que eu uso quando eu vou fotoler,
O meu critério é qual a minha necessidade, o que eu quero, o que eu desejo reter, o que eu desejo entender. Em função disso, eu decido como eu vou usar as várias estratégias desse método. Vai ter estratégia que lida com a visão geral, tem estratégia que lida com o detalhe em si, com a anotação, que é o mapa mental, que lida com todo ou com o inconsciente, que no caso é a fotoleitura. Eu não fico só com a fotoleitura, eu uso as outras estratégias também. Eu uso o consciente e o não consciente. Se você achou interessante como é o método de leitura 2.0, eu aconselho a olhar um dos vídeos ou uma das gravações que eu tenho no meu canal das várias palestras que eu dei sobre esse método. Assim você poderá entender melhor como esse método funciona e como ele é diferente da leitura. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo e espero vê-lo no próximo. Muito obrigado e até mais.